Fala pessoal, mais uma vez pessoal, nós estamos aqui no canal Vem Comigo para fazer mais um videozinho com vocês. Estamos juntos aí pessoal. Mais uma vez eu quero falar com vocês a respeito de uma coisa muito séria e eu sei que vocês vão prestar atenção no que eu vou falar. A palavra de Deus vai falar. Eu tenho assim estudado a Bíblia, eu tenho estudado a palavra de Deus e eu tenho achado na palavra de Deus alguns versículos que mexem muito comigo. E por mexer comigo, pessoal, eu acabo me filtrando dentro, me filtrando bem dentro do versículo para achar assim, para ter mais conhecimento, né? E eu tenho muitos versículos, né? Assim, mas eu destaquei um aqui, quer dizer, dois, né? Para falar para vocês, né? E também dá um significado, né? Não é só ler o versículo. A Bíblia fala assim: examinai a Escritura, né? Porque achaste nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim, né? Jesus fala assim, né? Então a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, né? É Deus falando com você, é Deus falando comigo, é Deus falando com toda a humanidade. É difícil, pessoal, um lar no planeta, né? Vou dizer assim, no planeta que não tem uma Bíblia. Eu sei que tem muitos lares que não tem, né? Mas deve ter. Eu acho que deve ser a prioridade para cada ser humano. Porque a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada, ela tem um modelo, né? Ela tem um modelo para que nós seguimos esse modelo. Esse modelo é Jesus, né? Ele veio nesse mundo, né, para dar um exemplo e para mostrar para a humanidade como que se vive nesse planeta, no meio de tanto pecado, entendeu? Para você não viver pecando. Então, a palavra de Deus, ela é pura, ela é santa. A palavra de Deus, ela transforma a vida. Ela transforma o caráter das pessoas, entendeu? Quando você não lê a palavra de Deus, é uma presa fácil para o inimigo, entendeu? Então, a Bíblia fala: examinai a Escritura, porque achaste ter nela a vida eterna. Pessoal, não é só ler o texto e deixar passar de lado, não, entendeu? Mas, na verdade, não é esse texto que eu quero ler, entendeu? Eu quero passar para vocês um outro texto. Eu fiz um vídeo hoje de manhã, né, falando sobre a passagem bíblica, né, que está em Apocalipse no capítulo 3, entendeu? E o versículo que eu quero passar para os meus ouvintes é o seguinte: tá em Apocalipse no capítulo 3, né? Mas um versículo, pessoal, versículo 16, entendeu? Versículo 16. Então eu quero ler para vocês, que é um versículo muito forte, né? É uma coisa muito poderosa, sabe? Que muitas vezes a pessoa acha que é um cristão, né? Aí bota a Bíblia debaixo do braço e tal, vai para a igreja. Pessoal, vamos ver se realmente é isso mesmo, né? Vamos ver se realmente é isso mesmo. Aqui nesse versículo, diz o seguinte, olha só, fala bem assim. Olha só, não vou ler aqui o 15, tá? 15. Jesus fala assim: conheço as tuas obras, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente.
não é nem frio e nem quente. Jesus fala assim, conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Olha aí. Quem dera fosse frio ou quente. Ainda fala assim, quem dera fosse frio ou quente. Olha só. Mas aí, na verdade, o que eu entendo aqui, Jesus não está falando com esses dois ainda. Vamos para o 16. Fala assim, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha só aí, pessoal. O cidadão, ele não é frio e nem quente, né? Mas é morno. E morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Está escrito aqui em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 15 e 16. Tu não és frio e nem quente, né? Tu és morno. E morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pessoal, eu entendo aqui que Jesus aqui não está falando nem com frio nem com quente, não. Ele está falando com morno. Eu entendo assim. O que é morno, na verdade? O que é um cristão morno? Pessoal, um cristão morno é aquele cristão, né, que se diz cristão, né, e senta no banco da igreja, muitas vezes bota a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, chega da igreja, senta no banco da igreja e não faz nada para ninguém. Não ajuda em nada, não distribui o folheto, só quer dormir, é um crente que só quer, na verdade, não pensa em levar o evangelho para a pessoa, né? Porque, na verdade, o que eu entendo, Jesus fala bem assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Jesus fala assim, a palavra dele, né? Ide por todo mundo e pregai, que esse é o dever de um cristão, né? De sair e pregar o evangelho a toda criatura, porque isso aí é uma ordem de Deus. É uma palavra de Deus que fala no teu coração, entendeu? Para você ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, o que eu entendo de um crente morno? O crente morno é um crente que vai para a igreja, não fala da Bíblia para ninguém, não pensa em dar um estudo bíblico, não pensa em evangelizar ninguém, né? Só pensa nele, né? Entendeu? E não faz trabalho nenhum para a igreja, não mexe no templo da igreja, não faz nada. É um crente de banco, não faz nada para ninguém, não mexe com nada, não faz nada, é aquele crente morno, né? Aí Jesus fala assim, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Agora, por que Jesus não fala do frio e nem do quente? Por quê? Eu entendo o seguinte, né? O frio, pessoal, ele já está perdido. Na verdade é essa. O frio, ele está completamente perdido. Entendeu? Aí Jesus fala bem assim, antes fosse frio ou quente. Mas por que ele fala assim, antes fosse frio ou quente? Porque o frio, veja bem, o frio, ele não tem conhecimento de nada. Ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece nada, ninguém nunca pregou o evangelho para ele, muitas vezes pregou, veja bem, pessoal, muitas vezes pregou e ele vira as costas, não quer saber de nada, aí você está perdido. E muitas vezes ele é frio porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? Porque se ele tiver o conhecimento da palavra de Deus, o que ele vai fazer? Né? Muitos são assim, né? A Bíblia fala assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, o que acontece? Se ele, o frio, né? Vou dizer assim, o frio, se ele tiver uma pessoa que ensina a palavra de Deus para ele, muitos dos frios vão virar quente. Eles vão se esquentar. Eles vão conhecer a palavra de Deus e muitos vão vir para a casa de Deus e vão ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala bem assim, ó. A palavra de Deus vai falar bem assim, ó. O meu povo me conhece a minha voz e ouvirão e me seguirão. Olha só, Jesus fala assim, entendeu? Então, quem é que Jesus está falando isso? É aquelas pessoas que estão frio, entendeu? Então, por isso que eu tô... E o frio, na verdade, praticamente ele está perdido. Mas se ele, por acaso, amolecer o coração e se entregar o teu coração completamente a Deus, pronto, acabou. Aí ele
ele vira um cristão quente, né? Vou dizer assim. Mas o morno é aquela pessoa que fica, que já tem conhecimento de tudo, que participa dentro da igreja com algumas coisas, fica dentro da igreja lá e tal, aquela coisa toda, mas na verdade ele está dentro da igreja, mas o coração dele está lá fora, no mundo. Entendeu como é que é o negócio? Esse é o crente morno, entendeu? Está dentro da igreja, está no corpo da igreja e no mesmo tempo está com o pensamento lá fora. Entendeu? Então esse é o crente morno. Ele não quer nada, na verdade, com Deus. É tipo Judas, né, pessoal? Judas foi um dos escolhidos, né? Judas foi um dos escolhidos. Jesus escolheu 12 discípulos, né? E um dos 12 era Judas. Entendeu? Então ele estava envolvido com as coisas de Deus, mas na verdade ele estava perdido, né? Quer dizer, foi ele que se perdeu. Entendeu, pessoal? Então, pessoal, veja bem, e agora tem um crente quente, né? Esse crente quente, ele já está preparado para ir para o céu. Esse aí que leva o evangelho para todo mundo, esse que evangeliza tudo, ele que participa de tudo, ele que está envolvido em tudo, entendeu? Então, pessoal, esse aí já está separado para ir para o céu, entendeu? Já tá preparado, o lugar dele já está preparado no céu. Então, a Bíblia fala assim, né? Diz assim, ó. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, né? Então são três, né? Eu entendo assim, né? No meu pensamento, eu entendo que é o pecador, né? É o ímpio e o justo, né? Os três, né? O pecador está fora, né? O ímpio está dentro da igreja misturado com o justo. E o justo é o que vai para o céu, né? Então, na verdade, o que eu entendo na palavra de Deus é o seguinte, né? O ímpio que está dentro da igreja misturado com o povo de Deus, esse é o crente morno, entendeu? Porque, na verdade, o pecador está fora, não quer saber, né? Ele está perdido, entendeu, pessoal? Então, vamos meditar na palavra, vamos se apegar, estudar mais a Bíblia, né? Vamos dedicar mais um tempo na palavra de Deus. Vamos examinar mais a Bíblia, porque a Bíblia ela não pede só para ser lida, não. A Bíblia fala, Jesus fala assim, examinai a Escritura, examinai, né? Que você não deve só ler, você não deve ficar, passar por cima de tudo e achar que o seu pensamento está certo, não, entendeu? O seu pensamento não está certo, entendeu? O pensamento certo é da palavra de Deus, da Bíblia, né? Esse é o pensamento certo, entendeu? Se você seguir o que está escrito aqui dentro, na verdade, você não se perde, né? Porque por isso você tem uma Bíblia dentro de casa, entendeu? Então vamos examinar a Bíblia, vamos se apegar da palavra de Deus, vamos todo dia de manhã cedo pedir a Deus que ilumine com a palavra dele, né? E assim, pessoal, vamos seguindo em frente, porque Jesus está voltando, tá? Jesus está voltando, falta muito pouco tempo para Jesus voltar, sabe? Então a gente temos que dedicar mais à causa de Deus, né? Fazer mais a obra do Senhor, entendeu? E assim, pessoal, um dia nós podemos estar juntos no céu e abraçando o nosso grande mestre, Jesus, nosso Salvador. Fique com Deus, um abraço para vocês, né? Que essas meditações servem para nos ajudar cada um de nós, né? E que essa palavra possa penetrar profundamente em nossos corações, para que naquele grande dia possamos estar preparados para ir para o céu. Falou, meu irmão? Fique com Deus aí, compartilhe esse videozinho, né, com as pessoas do teu conhecimento, dá um likezinho aí para a gente aí, porque a gente precisa, né, para que esse canal possa avançar mais, né? Eu peço a vocês eu agradeço muito a vocês, porque vocês têm me ajudado no meu canal. E assim, pessoal, vamos para frente até que Jesus volte. Tá, pessoal? Fique com Deus aí, um abraço.